Fala galera que está aí do outro lado da telinha, seja bem-vindo ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior Ascensão, pelo qual tenho como intuito abençoar a sua vida com o nosso canal que tem como tema sabedoria para vencer. Quando falo de sabedoria, lembrando a todos os nossos ouvintes do nosso canal aí, não falo simplesmente de conhecimento humano, mas sim da poderosa palavra de Deus que foi escrita por homens, inspirada por Deus. Hoje nós vamos aprender com um personagem fantástico da Bíblia. Para quem não conhece, é José, que é filho de Jacó. Acompanha comigo a nossa leitura em Gênesis, capítulo 37. Vamos lá, Gênesis capítulo 37. Acompanhar a leitura aqui, tá bom? Está escrito assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. E ele apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com o filho de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. No caso, ele relatava quando os irmãos dele faziam alguma coisa errada, José vinha e falava com o pai dele, né? E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. Um dos motivos que ele amava é que ele era filho da velhice, né? Um filho mais novo, como se fosse um caçula. E fez-lhe uma túnica de várias cores, uma túnica colorida que se destacava entre os demais irmãos. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreciam-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou então também José e contou a seus irmãos o seu sonho. Por isso, os irmãos começaram a aborrecer ainda mais, dizendo-lhe: Ouça, meus irmãos, peço-vos, eu tive um sonho. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava também e ficava em pé. E os vossos molhos de vocês inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras, terás dormido sobre nós? Terás, então, domínio sobre nós? Por isso, tanto mais, os irmãos dele começaram a aborrecer. E depois, numa outra noite, José sonhou novamente e contou a seus irmãos o seu sonho. Eis que ainda sonhei outro sonho, meus irmãos. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando seu sonho a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, né, dizendo-lhe: Que sonho é este que você sonhou? Porventura viremos eu e sua mãe e seus irmãos a inclinar perante a ti nesta terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Pessoal, se prepara agora que você vai aprender coisas que vocês nunca ouviram falar na sua vida. Prepara, dobra a sua atenção agora. Vocês vão ouvir. Se você já ouviu pregação, mensagem, palestra falando alguma coisa sobre José, que foi filho de Jacó, e Jacó, para quem não sabe, ele se tornou Israel. Deus mudou o nome dele. Já estão aprendendo alguma coisa nova aí. Foi o mesmo cara que a Bíblia menciona que lutou com Deus num período, ele passou por um processo de transformação. O próprio Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E ele teve filhos, muitos filhos, e um deles em especial em destaque é José. Começa a contar a história dele aos 17 anos de idade. Vamos lá. José, ele já tinha como intuito, no seu coração ali, um lance de ser como um supervisor. Os irmãos dele iam apacentar
as ovelhas, e ele via lá se os irmãos dele cometessem algum tipo de bizonhice, alguma falha, alguma coisa que eles aprontavam, que o José entendia que era algo desagradável, era algo que ia prejudicar os pais dele ou pessoas. José ia lá e relatava tudo a seu pai. Aí Jacó, ele via aquela situação e colocou como se fosse José como um supervisor, entendeu? Para toda vez que os irmãos dele cometesse alguma falha, alguma coisa errada, vinha José então e relatava para ele: pai, ó, é o seguinte, o Rubem, ou, né, começa a falar o nome deles ali, que depois lá na frente eles se tornam tribos, né, grandes tribos. Ele fala assim: ó, ele fez tal coisa errada, tal. Vinha e relatava o pai dele, o pai dele vinha e repreendia os irmãos dele ali. Então o pai dele sempre colocava no encalço dos irmãos José ali para supervisionar. E a Bíblia menciona que Jacó amava tanto José que fez algo diferente entre os irmãos. A Bíblia menciona que amava mais do que os irmãos. Aquele amor, ele transparecia muito entre os outros. Talvez ele poderia... eu sei que se você tem 3, 4, 5 crianças, já conversei com pessoas e perguntei sobre isso também. Eu tenho 2 crianças. Tipo assim, toda criança que é mais obediente e faz a sua sapequice, né? Ele faz algumas coisas diferentes das outras, se destaca mais de outras crianças. Alguma graça, ou é mais apegado ao pai, ou você que é vô, você que é avó também, aquela criança é mais achegada ali, você pode ter vários. Mas tem sempre aquele que é mais apegado ao pai, ou mais apegado à mãe. Quem é que não gosta de um chamego? Quem é que não gosta, né, aquele calor afetivo que demonstra claramente com um sorriso, com uma atitude, com um gesto, alguma coisa que você ganha dessa criança? Ou o pai se agrada, a mãe se agrada, o vô, a avó, nossa, o amor ele é preenchido dentro dele de tal maneira, e dá a entender que esse José, ele era um filho muito amado de Jacó, ele era diferenciado. Ele se destacava entre os irmãos. E aí, ao ponto que despertava uma inveja, um ciúme dos irmãos em relação a José. Ao ponto que eles eu não queria nem ouvir falar o nome de José perto deles. Se você examinar as escrituras sagradas, os irmãos dele não gostavam nem de andar junto com José. Procurava sempre manter uma certa distância. E olha que interessante. Após ele ter aquela túnica colorida, despertou ainda mais inveja entre os irmãos, porque ele era o único que tinha aquela vestimenta diferenciada, de destaque. Aí chegou um momento que eles vão para um determinado lugar, uma região, apacentar ovelhas. Aí Jacó fala: vai lá e supervisiona os seus irmãos ali para ver o que está acontecendo, né? Você já sabe como que eles tudo, fica de olho. Qualquer coisa, ó, de olho, você vem e me avisa. E aí José foi ao ponto que os irmãos já não estavam mais naquela região. Entenda bem, essa parte que eu estou relatando para você é para frente do capítulo 37, senão eu teria que ler 4, 5 capítulos ali ou mais, e ainda a gente não teria tempo, que eu estou encurtando a dimensão. Eu quero pegar só os pontos importantes desse vídeo, devido à pesquisa e em busca de oração que eu pedi para Deus para estar compartilhando com vocês. Então vamos lá. Chegou nessa parte aí, lá na frente, ele chega no encontro dos irmãos dele naquela região que era para eles estar, ele vai mais adiante e quando ele está chegando perto dos irmãos dele, os irmãos já falam assim: lá vem o sonhador. Lá vem aquele sonhador, aquele que se diz que sonhou, que os feixes de feno nosso se inclinavam diante do feixe dele. Porque José ele teve o sonho de feixes de feno, né? Aqueles feno que o próprio animal, boi, vaca, cavalo, come. Havia feixes de feno e cada um tinha um feixes de feno, numa visão espiritual que ele teve. Aí os outros feixes se deitavam perante o feixe de feno dele. Aí depois ele dormiu, acordou e contou isso para os irmãos. Aí depois ele teve um outro sonho que era semelhante a esse, que ele sonhou assim, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele, né? Só a lua e 11 estrelas. O que ele quis dizer naquela visão espiritual ali? Era Deus falando uma visão espiritual, coisas futuras que iriam acontecer. Existem sonhos que são simplesmente sonhos. Entenda isso. A pessoa passou por um processo durante a semana de lembranças e fortes emoções, que ela passou por um estágio chamado sono REM. O sono REM tem 5 estágios diferentes que depois pode estar pesquisando no Google. De tudo que processo mental que você passou no decorrer da semana, experiências no trabalho, na escola, todas aquelas informações, uma forte emoção que você sofreu, uma alegria que você obteve ou um nervosismo que ocorreu, coisas, você pode formar um sono abstrato, sem sentido,
ou consentido, um contexto histórico que o seu cérebro ele vai processando. Aí durante a noite que você passou ali, você forma um sonho, você acorda de dia e tem gente que nem lembra direito o que aconteceu. São os estágios do sono REM. Já existem sonhos que são alertas de Deus, que nós vamos falar mais adiante ainda. Como ocorreu nessa parte de José. Teve 2 em seguida. Um dos fenos e outro que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam. O sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. O que quer dizer isso aí? Já era Deus avisando, falou que iria acontecer algo grande lá na frente, que ia levantar ele por cabeça e não cauda. Mas olha que interessante. Na hora que ele conta isso para os irmãos dele ficam irado. Fala, ele é louco, ele está querendo dominar sobre a vida da gente. Imagina só, porque agora até então ele já está querendo estar numa posição como se fosse supervisor. E ele, o nosso pai, ele gosta mais dele do que da gente, tudo. E passava um turbilhão de pensamentos na mente dos irmãos dele. E já demonstrava claramente que os irmãos dele ficavam furiosos. Quando José estava chegando perto dos irmãos dele, na cidade que eles estavam mais distante, os irmãos dele arquitetavam um plano maligno praticamente, em parte ali. Por quê? Porque falou assim, ó, na hora que ele estiver chegando, pessoal, tem uma cova ali embaixo, né? E ele é utilizado como poço, mas ele está inativo, ele não está mais funcionando. Vamos jogar naquele poço, naquela fossa lá e deixar ele lá e vamos até matar ele. Que terrível isso, né? Um próprio irmão ou irmã, eu não sei o que você já passou na sua vida, se algum irmão ou irmã, ou um amigo ou uma amiga que você considerava como irmã já te traiu ou já planejou algo contra você. Se fez isso, lá na frente você vai ver o que vai acontecer na vida de José. Vamos lá. Aí, de fato, quando ele chegou, aí Rubem pegou e falou assim, viu, não vamos fazer isso não vamos manchar as nossas mãos com sangue não vamos fazer isso não, vamos fazer vamos jogar ele aí tudo, mas não vamos chegar a matar. O Rubem foi o único que foi ali entre os irmãos ali que tentou impedir que matasse, que os outros irmãos dele, que tinha de certa forma ali 10 irmãos ali que queria matar ele, ele falou, não vou matar ele não, vou matar ele não. Aí, não, vou matar. Enfim, jogaram ele nessa cova lá e a Bíblia menciona que não tinha nem água nessa cova. Na hora que ele ficou no fundo do poço, imagina eu, né, na minha mentalidade, na minha simplicidade, falando assim, acabou a brincadeira, pode tirar o daqui, Apesar que eu não gostei dessa brincadeira de mau gosto, vocês jogaram aqui tudo, mas a Bíblia menciona que eles arrancaram aquela veste colorida, aquilo que tinha destaque de José, retirou dele aquela túnica colorida e jogou ele lá na cova. E em seguida, um deles teve uma seguinte ideia. Ele conseguiu o Rubem evitar que matasse ele, mas o outro já falou assim, viu? O Judá falou assim, viu? Vamos então vender ele como escravo. Vão pegar as vestes dele, aí sujaram a veste de sangue de animal, rasgaram ela e levaram até o pai dele e falaram assim, viu? Algum animal matou José de forma terrível. Aí o pai dele caiu em prantos, tudo, mas um pouco antes disso, eles venderam ele como escravo. Os próprios irmãos dele jogaram ele num poço, numa cova, entendeu bem? E ainda estava passando os mercadantes ali, o pessoal, né, com carruagens, tudo, que já carregava escravos, especiárias daquela época no Egito. E aí pegaram José, venderam ele, negociaram com ele, falou, viu, pega esse escravo aí, ó, ele tá lá na poça, tá lá no poço, lá, a gente vai vender ele para você por 20 moedas. Aí pegou, vendeu ele por 20 moedas, tudo, já foram embora tal, e levou ele como escravo. Chegando lá no Egito, o que ocorreu? Chegou um cara chamado Potifar, que ele era chefe da guarda. Mas só que quando ele estava no buraco, a Bíblia menciona assim que mesmo ele no fundo do poço, literalmente lá embaixo, em decadência, num lugar sem água, a Bíblia menciona que e Deus era com José. O cara não estava no fundo do poço, não estava passando dificuldades, os irmãos não queriam matar, mas a Bíblia não deixa de mencionar que Deus era com José. Independente de quem já aprontou com você, que já prejudicou você de alguma forma, seja no trabalho, seja uma traição, seja algum plano maquiavélico que tentou lançar você no fundo do poço, e de fato você talvez até perdeu o emprego, de fato você até mesmo pegou uma má fama por causa disso, entenda bem, Deus é com você. Como o mesmo Deus que falou que era com José,
falava que ele estava no fundo do poço, no local que estava até mesmo sem água, foi vendido como escravo, ela faz questão de deixar registrado, e Deus era com José. Então eu posso mencionar assim, eu trocar essa palavra de José e falar assim, e Deus é com você. Se você estiver passando uma situação difícil ou já passou, Deus não te abandonou. E aí quando ele chega lá no Egito, nos mercadantes, na hora de vender os escravos e tal, Potifar compra ele, que era o chefe da guarda do faraó. Aí, quando ele começa a trabalhar, a Bíblia menciona que tudo que José começava a fazer começava a prosperar, ao ponto que ele conquista a confiança de Potifar. E confiança, uma dica top para você, é uma coisa que você constrói com o tempo, demora meses ou até mesmo anos para você ganhar a confiança de alguém. E para se perder, tenta não vacilar, para perder é muito fácil. Então, vigia, toma cuidado, tá? Confiança, depois que você construir, você tem muitas coisas ao seu alcance. Que é uma das coisas também ligada ao network, que se chama rede de contato de trabalho. Isso pode te abrir mais portas de emprego, de amizade, de relacionamento, e você ganhar muito com isso. Graças a Deus, no local onde eu trabalho, já tenho construído com certo tempo muitas amizades, sem com o intuito de ganhos lá na frente, mas isso já é automático. Tudo que você constrói em questão de você ser você mesmo e tratar a pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado, isso vai ganhar, vai aumentar o seu nicho, N-I-C-H-O, nicho de relacionamento com pessoas, e pelo qual vai te proporcionar benefício. Você se torna um canal de bênção na vida das pessoas e as pessoas também um canal de bênção na sua vida. Vamos lá, voltando nessa parte de Potifar aí ele começa a entregar tudo nas mãos de José, fala assim, ó, toma conta, seja aí praticamente um administrador da casa, do palácio ali, pela qual o José morava. Aí se tornou como escravo. Aí ele falou assim, ó, abaixo dele não havia ninguém, a Bíblia menciona, abaixo de Potifar. Ele deixava tudo na ordem dele. Só que a Bíblia menciona que José era formoso em semblante, em aparência, em aspecto. Quando a Bíblia menciona sobre formosura, ela fala que a pessoa é bela, ela é bonita, esteticamente, fisicamente, ele se destacava. E aí tinha uma mulher de Potifar, né? Havia até um pregador brincando, né? Porque a mulher era tão safada que o cara também ali passava os mal bocados com ela. Mas vamos lá. Essa mulher, todo dia a Bíblia menciona que ela tentava José de uma tal maneira que tentava dormir com ele a todo custo. Imagina num ambiente de trabalho que estava trabalhando enquanto a mulher via que o esposo dela saía fora, ela ficava intentando o empregado. Olha que situação. Ao ponto que ele vai rapidamente ali, ele saía fora daquela situação. Ele não queria dormir com ela. Aí ao ponto que ele chegou a falar para ela assim, viu? Porventura, eu pecaria contra o meu Deus ou prejudicaria o meu Senhor que tem colocado tudo em minhas mãos? Aí menciona a Bíblia que de hipótese alguma ele buscou se contaminar. E falo eu a você, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado da telinha. Se surgir uma oportunidade de você trair seu esposo ou a sua esposa, em primeiro lugar, se preocupe em não trair a Deus, que é Ele que pode abençoar o seu relacionamento. Em segundo lugar, não faça isso com seu cônjuge, em hipótese alguma. Se alguma pessoa no ambiente de trabalho, como José, trabalhando, quando saía de perto ali, Potifar, a mulher intenta contra ele, como a Bíblia menciona que várias vezes ela vai tentando ele, não caia nessa sedução. Se for uma mulher muito bonita, ou um cara muito boa pinta, não caia, resista, cai fora. Aí a Bíblia menciona que quando chegou o momento que só estava ela e José sozinho na casa, na própria casa dela, ela grudou na túnica dele e ele, para se mover, ele tentando se mover, sair daquela situação, ele caiu fora e a túnica ficou. Só que naquela túnica que ficou, que rasgou ali aquela vestimenta dele, o que ela falou? Guarda, socorro! José tentou, esse hebreu, ele tentou me prejudicar, ele tentou, né, vamos lá assim, usar esse termo de hoje, tentou me estuprar, esse homem aí pelo qual a gente contratou ele como escravo. Imediatamente, Potifar apareceu lá, apareceu também o pessoal ali, os guardas ali, lançaram ele na cadeia. Só um minutinho aqui, tomar uma água que a garganta seca.
Me desculpem. Vamos lá. Lançou ele na cadeia. Na hora que lançou ele na cadeia, imediatamente os caras da guarda lá, a Bíblia menciona que ele se tornou como um carcereiro mor, um cara que organizava também a parte, mesmo preso, ele organizava a cadeia ali, ele tinha um respeito do pessoal. E a Bíblia menciona que mesmo ele na cadeia, tem um versículo falando assim, e Deus era com José. Imagine prisões existenciais. Quando você fala assim, ó, já tá ruim, não tem como piorar. E piorar, meu, você fala, é pra acabar, não é possível. Deus tá com raiva de mim? Não, Deus não tá com raiva de você. Ah, minhas orações não estão sendo ouvidas? Não quer dizer que as suas orações não estão sendo ouvidas. É o segundo processo de dificuldade que José está passando. Lançado no poço, Deus era com ele. Jogado na cadeia, Deus era com ele. Aí lá acontece o seguinte, dois caras recém-presos lá também, que trabalhavam no palácio, um era copeiro, o copeiro é aquele cara que vai servir no rei com aqueles copinhos, e o copeiro naquela época, ele tomava a bebida antes, ou se alimentava antes também. Depois de meia hora, se o cara não passasse mal, o rei tomava aquela bebida ou comia, porque ele tinha muito medo de ser envenenado. E já o padeiro era na mesma pegada, o cara que fazia os pãozinhos salgados e tal, imagina só naquela época, aquelas comidas. E aí os dois foram parar na cadeia, aconteceu uma confusão lá, lançaram eles na cadeia. Aí o cara dormiu e teve uma visão, os dois, na mesma noite, em ocasiões diferentes de sonhos, eles falaram, viu, eu tive um sonho estranho. Primeiro, o copeiro chegou a falar assim, eu tinha um sonho estranho, meu, nossa. Aí ele falou, mas conta o seu sonho. Porque a Bíblia menciona que ele ficou até temeroso em relação àquele sonho, ele sentia que era como se fosse um aviso de Deus. Aí ele vai falar para ele, falou, ó, eu sonhei que tinha uvas e tinha como se fosse 3 galhos ramificados. Aí esses galhos começaram a nascer flores e em seguida a nascer uvas nesses galhos. E aí fiquei temeroso sobre essa situação e essas uvas depois, no sonho ali, eu espremi ela, tipo, coloquei num copo ali e esse copo era do faraó, pelo qual era o meu senhor, eu servia a ele e tudo. Ele enchia essas uvas de vinho ali e depois eu servi de volta ao faraó. E aí eu acordei de repente assim, falei, meu Deus, tipo assim, o que é isso, tal, caraca, né? Que negócio doido é esse? Já o José, ele olhou assim e falou assim, bom, e o cara é especialista em negócio de sonho e interpretação, né? Ele falou assim, ó, Deus pode, né, interpretar isso aí. As interpretações, porventura, não são dele? Ele fala. Aí ele vai e faz o seguinte, pessoal. Ele fala assim, ó, esses 3 galhos representam 3 dias. Essas uvas aí, a parte do suco, taça, tudo certinho que você está servindo ao faraó, significa que você vai ser restituído do seu cargo, você vai ser colocado de volta lá. Mas lembre-se, estou interpretando o seu sonho aqui, tudo certo. Lembra de mim quando você estiver junto com o rei. Por quê? Porque eu tô aqui, mas eu não mereço estar aqui. Ele fez um network com o cara ali e falou, cara, eu não mereço estar aqui. Eu tô aqui na cadeia, tudo, nessa situação e tal. Me lançaram aqui, mas foi um engano, foi uma jogada aí que tentaram me prejudicar. Aí já o outro camaradinha lá, o padeiro, falou assim, viu, já que você interpretou dele, interpreta o meu sonho também. Ele falou, ó, qual que é o seu sonho? Ah, eu sonhei que tinha cestos de pães, tal, preencheu ali o cesto de pães, 3 cestos, tal, enfim, os corvos, começaram a comer a cesta de pães, estava em cima da minha cabeça e tal. Aí ele fala, cara, é o seguinte, o seu já não é muito bom não. O seu, em dentro de 3 dias, a sua cabeça vai ser tipo decepada, degolada, vai ser enforcado ali e tal, no prazo de 3 dias. Imagina o cara receber uma sentença ali, né? Uma orientação que em 3 dias ele vai ser morto. E ocorreu, pessoal. Passou 3 dias o copeiro foi restituído e passou 3 dias o padeiro foi morto. Aí, ele lá na cadeia, tudo naquela situação lá, tudo, o faraó, passaram-se um tempo, o cara não lembrou de falar de José, e o faraó, ele teve um sonho. Ele teve um sonho e ficou temeroso. Ele sonhou que 7 vacas magras, surgiu no sonho dele, que engoliam 7 vacas gordas. E depois também que 7 espigas magras comiam 7 espigas gordas. Sonho bizarro. Mas o que eu aprendo na Bíblia é que tem sonhos que são visões e revelações e avisos de Deus para conosco.
A Bíblia não fala que Faraó era temeroso a Deus, até porque ele tinha pseudos deuses. Ele não acreditava no mesmo Deus que José acreditava. Porém, ele discernia algumas coisas e entendia que o Deus, lá na frente você vê que o Deus de José, né, a glória que estava sobre a vida de José se resplandecia e deixava as pessoas temerosas. Aonde ele passava, ele fazia diferença. Ao ponto que José, ele sai, aí o copeiro lembra, falou, viu, mas tem um cara lá na cadeia que quando eu estava lá preso, ele interpretou meus sonhos, porque todos os adivinhos do Egito ali, os feiticeiros, tudo, ninguém conseguiu decifrar o sonho de Faraó. Aí o copeiro lembrou disso, avisou lá, chamou José na cadeia, fez a barba dele, trocou as vestimentas dele e foi diante do Faraó. Aí o Faraó contou o sonho ao José. Aí José, ele olhou assim e falou assim, ó, Deus pode dar a interpretação desse sonho. Aí ele falou, então me fala, né, o que que é. Aí ele falou, as 7 vacas gordas significa 7 anos de prosperidade abundante que vai ocorrer aqui no Egito. Só que as 7 vacas magras declaram que são 7 anos também de sequidão, de fome, de seca, que vai ocorrer também aqui no Egito. As 7 espigas magras e as 7 espigas gordas são a mesma coisa, o mesmo significado. Aí o Faraó ficou temeroso, ficou aquela expressão, imagina eu, e as pessoas, caraca, meu, não é que isso mexeu comigo, porque a Bíblia menciona que ele ficou inquieto, enquanto ninguém conseguia revelar aquele sonho dele, ficou inquieto. Mas o cara, mesmo com tanto dinheiro, não conseguia dormir direito, tudo que sentiu que era um aviso de Deus, mas não sabia explicar aquilo. Aí José, por um grande propósito divino, que está sendo empurrado ali para o centro da vontade perfeita de Deus, ele consegue interpretar aquela situação. Aí Faraó olhou aquilo, aí ele dá um outro conselho em seguida. Faraó, me permita um conselho. Já que vai ocorrer tudo isso que Deus está te avisando, escolha um cara sábio no seu reino, para que venha fazer uma boa administração. Nos 7 anos que vai ter a vaca gorda, né, que vai ter uma prosperidade abundante, que ele venha juntar, fazer uma boa logística, guardar todo esse alimento, né? E aí, quando vir os 7 anos de dificuldade, ele tem estoque esse alimento, sabe administrar e ainda pegue 10% das terras das pessoas, lá tudo, e administra e o pessoal começa a pagar para você. O cara fez uma logística extraordinária, pessoal. Ao ponto que o Faraó falou, escolheria eu outra pessoa, senão você, pelo qual Deus é contigo e me dasse essa revelação, tudo. Ele entendia que Deus era com ele. Ele ficou temeroso. Falou, um cara que conseguiu decifrar meu sonho, ele vai conseguir lidar com a situação, porque a mão de Deus é sobre a vida dele. A mão de Deus é sobre a sua vida. Independente do que você já passou ou está passando, a mão de Deus é sobre a sua vida. Creia nisso. Você vai sair dessa. E olha só, Deus só empurrando José para um propósito maior. Antes ele estava lá atrás como cauda. Logo, logo ele vai estar como cabeça. O mal que lhe fizeram lá atrás é o bem que lhe trouxeram. Sem as pessoas perceber, muitas vezes elas podem estar sendo usadas por Deus para te empurrar para um propósito maior. Não tenha mágoa nem rancor das pessoas. Vamos lá. Chegou aquela parte ali que José já estava ali naquela posição de governador, porque a Bíblia menciona que o Faraó tirou o anel dele e deu para José, falou, a partir de hoje você vai se tornar governador. Você só não vai mandar em mim, José, que sou o Faraó. O resto está tudo à sua disposição aí, para mandar e desmandar. E cuidar das coisas aí do Egito. Tá, vamos lá. Só que os irmãos dele que estavam lá fora passaram por 7 anos de abundância. Na hora que chegou a sequidão, o momento de passar fome, a Bíblia menciona que tudo ao redor do Egito, todas as regiões passaram por aquela seca. Animais morreram, plantações secaram, tudo. E os irmãos de José, lá na terra que eles estavam, saíram de lá, de Canaã, e foram pedir ajuda no Egito, porque eles ficaram sabendo por pessoas que lá havia ainda um certo recurso de alimentos, tudo, e foram trocar as pratas que eles possuíam, um pouco de ouro, tudo, foram trocar lá no Egito por alimentos, senão eles iriam morrer. Jacó ficou lá e os filhos foram. Jacó ficou com Benjamim, que era o filho mais novo. O resto foi lá. Aí chegou lá aquela situação, tudo. Ou entenda bem, os irmãos se depararam frente a frente com José, e José já estava em outro grau, deu um upgrade nele, estava com novas vestimentas,
semblante bem jovial, tudo bem tratado lá eles tratavam com especiárias naquela época, tudo em estatura de governador, mandando lá, né, como se fosse um poderoso chefão. Aí o que acontece, no bom sentido, é claro, quando ele se depara com aquela situação, os irmãos olham para ele, eles não conseguem enxergar José. Eles não conseguem identificar José. Ele olha para José e não lembra dele, porque para ele já tinha corrido, já tinha acontecido qualquer outra coisa. Aí José olha para eles e tem um impacto que é eles. O José lembra de cada um deles, porque eles permaneciam no mesmo estado. Eles permaneciam no mesmo estado que estavam antes. Só passaram o tempo deve ter judiado deles um pouco também, né? E já José não, estava em outra pegada, estava em outro nível. Aí ele vê aquela situação e começa a perguntar, viu, mas vocês são em quantos? Quantos irmãos vocês são? E o seu pai? Você tem pai? Você tem isso, tem aquilo? Então José sabia quem era eles e eles não lembravam dele. Aí ele fala, não, nós tínhamos um irmão Jacó, nós tínhamos outro irmão também, só que infelizmente ele morreu, tal, tudo. Aí ele fala, então fica um dos seus irmãos aqui, vai lá para me ver se é verdade mesmo que você está falando e vai buscar outro irmão seu, tudo. Enfim, depois de toda aquela confusão lá, eles vai 2 vezes, leva alimento, José cria uma situação de pegar um objeto dele lá, coloca em um dos animais dele lá tudo e manda o empregado ir lá ver esse animal, tudo, e fala, vocês estão me roubando, tal, para ver que isso não é mentira, tal, chama o seu pai aqui, tudo. Enfim, depois de toda aquela confusão, chega o Jacó lá na frente. Eu tentei dar uma resumida, que a história é mais compridinha ainda nessa parte aqui. Quando chega Jacó, ele fala assim, é o seguinte, o que você está falando para mim é verdade? E começa a fazer perguntas para ele. Ele falou, bom, eu de fato, eu sou José, pelo qual era o irmão que lá atrás, vocês jogaram no poço, mas eu não tenho raiva de vocês. Mas eu não tenho rancor de vocês. Eu, José, perdoo vocês. Porque eu entendo que Deus, por um propósito maior e melhor, Ele me conduziu até aqui, usando até mesmo a vida de vocês para me jogar no poço. Usando até mesmo uma situação de me empurrar para a cadeia. Usando até mesmo uma situação me dar o dom de discernimento de sonhos para discernir o sonho dos caras que estão na cadeia, de um deles que fez um network com o faraó, que me chamou para discernir o sonho dele, para que venha estar nessa estatura de governador, de cabeça e não cauda. E lembra bem daquele sonho? O sol e a lua. Sol e a lua, antigamente, representavam também patriarcas. O pai e a mãe dele e os irmãos dele, quando ele estava na posição de governador, se curvavam diante dele e olhavam assim, temerosamente. Por quê? Se olhar diretamente para o governador daquela época, o faraó, e por receio o faraó não gostasse daquele olhar, ou porventura, ao questionar alguma coisa, desconfiasse de algo, mandava até mesmo matar, prender ou matar. Mas ele não, ele era diferenciado. Deus era com ele no buraco, quando foi lançado no poço. Deus era com ele na cadeia. Deus era com ele como governador e cumpriu o sonho, o propósito, a visão e revelação do sonho que ele teve, que o sol e a lua, que era o pai e a mãe, as 11 estrelas, que eram os irmãos, se curvavam diante dele. Deus é com você, meu irmão. Deus é com você. Lembra disso, minha irmã. Se lançaram você no buraco, se tentaram matar os teus sonhos, ao mesmo Deus que restaura, o mesmo Deus que me levantou para falar isso para você, Ele vai te colocar como cabeça e não cauda. Você vai governar. E lembre-se, a Bíblia menciona que José teve misericórdia. O que é misericórdia? Não pagar o mal com o mal. Paga o mal fazendo o bem. Se pessoas tentaram te prejudicar, Deus pode inverter essa situação em bênção, tá bom? Beijo no seu coração, que você seja cabeça e não cauda, que essa semana seja cheia de bênção, cheia de prosperidade na sua vida e sua família. Que a saúde e a graça de Deus esteja sobre ti, em nome de Jesus. Amém.